Neoliberalismo é uma forma de definir os humanos pelo mercado. Embora tenha nascido como uma sincera filosofia, muito rapidamente ele tornou-se uma fraude de alto interesse, uma fraude que isenta os milionários e as grandes corporações dos limites da democracia. Isenta-os de pagar impostos, isenta-os de pagar pela poluição que causam, isenta-os de garantir direitos mínimos e não explorar seus empregados. Uma das coisas que o neoliberalismo quer varrer do seu caminho é a democracia. Em alguns aspectos demonstra aversão a ela, inclusive. Friedrich Hayek chegou a defini-la como o impedimento da vontade dos muitos ricos. No Chile, ele afirmou também que prefere viver em uma ditadura economicamente livre do que uma democracia sem liberalismo econômico. O neoliberalismo proveu a estrutura ideológica que permitiu a varredura do poder de pessoas e a sua substituição pelo dinheiro e pelas corporações, que é a sua forma de existência hoje. Assim, ela desregulamentou completamente toda a legislação de aquisição e difusão, permitindo o crescimento e a disseminação de novas ondas de monopólios. Com isso, grandes demais para falir, já que prestam serviços públicos, o Estado passou a ter que atendê-las e a socorrê-las diante da crise que é gerada por elas mesmas. Então as corporações são grandes demais para falir e necessitam do Estado para socorrê-las, sendo esse Estado que proporcionalmente é financiado pela população mais pobre. E isso por quê? Porque elas simplesmente não conseguem existir e funcionar no mundo real. E tendem, se não houver essa intervenção do Estado, necessariamente à crise. E aqui a grande ironia, tragédia desse sistema, que por um lado deveria retirar o Estado do poder, mas na prática acaba precisando cada vez mais de sua intervenção para que possa funcionar. Olá a todas e todas, meu nome é André, eu estou atualmente na coordenação da SURGS e sou também doutorando do programa de pós-graduação em administração aqui da universidade. E estamos trabalhando então aí nesse curso sobre neoliberalismo e administração pública para tentar quebrar com alguns mitos, né, tentar contextualizar de forma mais ampla, de forma mais politizada, todos os diferentes modelos de administração pública que tínhamos até agora, né, o patrimonialismo, a burocracia, o gerencialismo, para também entender como que hoje as lutas que nós estamos travando aí frente a, por exemplo, a reforma administrativa, né, como que elas se dão no contexto mais amplo, mais geral, no contexto de sociedade que queremos, né? Então, nesse sentido, eu trabalhei esses diferentes modelos, diferentes sentidos e correntes do neoliberalismo, tentando mostrar algumas das principais reformas administrativas que ocorreram ao longo da história, o sentido político e econômico delas, para poder nos colocar em condições mais aptas a lutar contra o inimigo que a gente está enfrentando hoje. Então hoje a gente vai fazer um fechamento geral do nosso curso, tentando entender o que é o sentido principal do neoliberalismo hoje, muito além de uma simples teoria econômica, e entender o papel da administração pública, né, sendo essa relação entre Estado e sociedade, entendendo que o Estado na verdade sempre existiu, sempre vai existir, o neoliberalismo não é contra a existência do Estado, a única diferença que se apresenta é trazer o Estado como atendendo a interesses, ora de um agente, ora de outro agente, mas sempre presente e atuando no desenvolvimento ou na garantia de algumas condições básicas para o desenvolvimento do capitalismo ou de outra ordem qualquer que a gente esteja falando. Diferente do que se costuma apontar, o neoliberalismo não é uma doutrina que deve ser combatida e disputada dentro do campo da teoria econômica. O neoliberalismo deve ser disputado muito mais dentro do campo da ideologia, já que trata de um projeto de sociedade que envolve todas as áreas da vida social humana. Nesse sentido também, ele é uma teoria, se apresenta como uma teoria econômica, como ocupando uma posição hegemônica tanto no campo das práticas econômicas e políticas, como no campo da produção do conhecimento e da pesquisa, né, em nossas universidades. Sendo uma ideologia, ele acaba por mascarar, por esconder, por velar as reais contradições do sistema,
apresentando um modo de ação compatível com aquilo que concretamente se apresenta para as pessoas e que faz parte também da forma de enxergar o mundo a partir desse ponto de vista que, na verdade, representa interesses particulares como sendo universais, no caso da classe dominante, né? Nesse mesmo sentido, a gente vai ver que a administração pública ela expressa, em certo sentido, esses diferentes contextos históricos que se deram diante do embate, né, das forças populares com as forças de repressão que representavam, no caso, os interesses do capital e de quem detém o poder, tanto de circulação de informações, de acesso ao mercado, de acesso a matérias-primas, dentro da hegemonia do campo geopolítico dominante, né, dos países centrais, do imperialismo, e de todas essas forças que estão por trás do sistema neoliberal. Nesse sentido, então, a gente vai ver que os diferentes modelos, patrimonialismo, burocracia, gerencialismo, eles estão ligados a diferentes contextos que foram evoluindo ao longo do tempo, que, por exemplo, no caso da passagem do patrimonialismo para a burocracia, ele representa a pressão da burguesia nascente naquele período por acabar com certos privilégios que o império, a coroa, possuía e que buscava se romper com isso a partir de um modelo de administração pública que não fosse tão pessoalizado, que não favorecesse certas pessoas através do clientelismo, né, de várias práticas aí desse modelo. Assim, então, buscava-se superar esse modelo para ter uma administração pública mais voltada para as pessoas de forma impessoal. Já com a chegada do gerencialismo, com a onda de privatizações e de modelos que buscam tornar a administração pública não tão mais ligada à prestação direta pelo Estado, mas de outros entes, inclusive da iniciativa privada, também representa certos interesses políticos e econômicos sendo defendidos. O que a gente está falando aqui? Se na época do patrimonialismo os amigos do rei eram os beneficiados, já que tinham esse vínculo mais próximo, no modelo gerencialista, quem está mais apto a ter esses serviços públicos sendo prestados é aquele que tem condições de pagar por esses serviços. Então tu vê novamente uma classe toda de trabalhadores, de pessoas desfavorecidas dentro desse sistema sendo excluídas e tendo seus direitos, seus serviços públicos não sendo prestados pelo Estado, já que não teriam condições de pagar por eles. Nessa mesma linha, então, o modelo burocrático ele representava, em certo sentido, dentro desse contexto, né, de diferentes perspectivas, né, a socialista e capitalista daquele momento histórico, uma certa atendimento a essa pressão popular por serviços públicos e ao mesmo tempo também acabou significando uma cooptação desses movimentos sociais, já que ele é uma saída por dentro do capitalismo, né? Na sequência, né, com o fim dessa perspectiva socialista, queda do Muro de Berlim, etc., a gente vê essa falta de alternativa e o caminho aberto para o gerencialismo se expandir de forma mais radical e mais feroz possível dentro desse capitalismo cada vez mais selvagem. Da burocracia para o gerencialismo, então, mostra-se uma crise em que se aperta o cinto das contas públicas. Novamente, a crise fiscal é apontada como a principal motivadora e não a crise do próprio sistema capitalista, do próprio sistema neoliberal. Nesse contexto de crise, tanto no nível local como no nível global, mundial, nós vamos ver que alguns interesses imperialistas seguem sendo defendidos e algumas despesas não entram nessa conta da crise, não são auditadas, não são limitadas. Nesse mesmo sentido, a gente vai ver então que a política que garante o pagamento da dívida pública é um desses mecanismos, um dos principais mecanismos onde se exerce esse poder imperialista sobre as outras nações. Nesse mesmo sentido, a gente vai ver também que alguns mercados devem ser abertos, existe uma orientação como a produção mundial deve ser desenvolvida dentro de uma divisão internacional do trabalho, que algumas nações se dedicam à tecnologia de ponta, à produção mais sofisticada, enquanto outras são responsáveis pela produção de matéria-prima, né, com foco nas commodities, por exemplo, no caso do Brasil.
Então, para a população mais pobre que necessita da prestação desses serviços públicos, a busca da eficiência é pura retórica. Para essas pessoas, a existência de serviços públicos é questão concreta, material de sobrevivência, e não uma simples necessidade de ter uma pequena melhora ou algumas mudanças que invariavelmente podem sim, de fato, significar a melhoria desse serviço. Porém, esse não é o carro condutor dessas transformações. Na década de 90, a gente viu uma série de reformas administrativas, de mudanças, que ainda possuíam um caráter um pouco mais humanitário. Por quê? Admitia-se a necessidade da prestação de certos serviços, só que acreditava-se que a melhor ente para prestá-los não era a administração direta. Então, através de outras entidades, outros órgãos, esses serviços públicos precisavam ser prestados. Mais atualmente, a gente vê que o rumo dessas transformações não está imbricado à necessidade de se prestar serviços públicos para toda a população. A privatização significa que somente aqueles que poderão, que terão as condições de arcar com essas despesas, vão ter esses serviços públicos sendo atendidos e prestados de qualidade. É nesse sentido, então, que a gente vê uma substituição dos humanos, das pessoas, pelo capital, pelo valor. Embora seja importante o debate teórico em torno do neoliberalismo, ele é limitado. Limitado por quê? O neoliberalismo, a partir da sua teoria, possui suas contradições, como nós viemos apontando aqui, possui toda uma dinâmica voltada para o mercado, em que as pessoas acabam sendo secundárias nesse processo, onde o ser humano acaba a ser visto unicamente, limitadamente, pela lógica do mercado. Porém, essa teoria, conforme seus grandes intelectuais a colocam, não é aquilo que é implantado na prática. E não é da forma mais perversa possível. A gente vai ver que as grandes nações, via de regra, pregam, impõem que essa teoria, que essas medidas sejam implantadas em outros locais, mas não no seu território, não na sua política, não na sua legislação. Alguns autores, como por exemplo Mises, ele era completamente contra a política anti-imigratória nos Estados Unidos. Hoje a gente vê que é uma realidade em todas as grandes nações imperialistas, né? A política anti-imigratória, o protecionismo, enquanto impõe esse tipo de medida para os países sobre o qual possuem controle direto ou indiretamente. Assim então, como a burguesia, como o grande capital, possui as suas ideias, as suas teorias, a sua ideologia, a classe trabalhadora, as pessoas despossuídas, empobrecidas, precisam também se munir de uma ideia, de uma teoria, de um conjunto de enunciados que ajudem, que sejam um instrumento para fazer a leitura da realidade e a partir daí conseguir agir e impor a sua vontade como maioria que é. Então, nesse sentido, a gente também entende que a administração pública, tanto pública quanto privada, não se tratam de modelos que se diferenciam pelo órgão que vai implantar as medidas, pelo modo como vai implantar as medidas. O que está essencialmente por trás disso é uma questão política, uma questão social, uma questão de para quem a administração pública, para quem o Estado vai se voltar e vai atender aos seus interesses. É preciso explicar que o mundo é conflito, o mundo é processo, o mundo não é um caminho retilíneo em direção ao bem de todos. E diante disso, as disputas, os conflitos devem ser analisados pelo andar de baixo e não pelo andar de cima. A nova administração pública e os movimentos mais recentes na área da administração, do gerencialismo, eles são equivalentes à evolução teórica do contexto político, econômico do neoliberalismo. Cada movimento, cada mudança que se deu espelhada ao que foi os movimentos do contexto social e político das últimas décadas. Nesse sentido, a gente precisa combater o mito da técnica se sobrepondo sobre a política, como já afirmava Guerreiro Ramos. A política vem antes, a técnica vem depois.
E não ter essa noção gera todos os problemas que nós temos vendo no mundo afora. Assim, então, nós vemos que no Brasil o neoliberalismo não surgiu como uma teoria que busque a melhor posição da nação frente à geopolítica mundial, que busque a melhoria da condição de vida da sua população ou que busque uma eficiência na prestação dos serviços públicos. O neoliberalismo ele surge como uma teoria que é utilizada quando há o interesse sendo defendido por ela e que é desprezado, que é jogado fora quando esse interesse não lhe cabe. Por que não temos taxação de grandes fortunas? Por que não temos taxação de heranças? Por que as igualdades e condições de competição não estão colocadas? Há um movimento para que isso aconteça? Não há nada disso. O neoliberalismo é um discurso, uma ideologia que não funciona na prática, ou que não é aplicado na prática, e que mesmo que fosse, sob os aspectos teóricos que ela carrega junto, ela jamais vai atender ao interesse do bem comum, da justiça social e de uma sociedade capaz de entender as diferentes realidades de cada indivíduo e assim os tratar com a justiça cabível a cada situação. Nota-se assim uma simples defesa econômica dos privilégios e das posições de poderes da elite frente ao descaso, ao desamparo e à situação catastrófica que a grande maioria da população brasileira e mundial está sujeita.